Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célia, esse é o capítulo 4, seção 4.5, parte 3, onde vamos falar sobre roteamento hierárquico. Bom, até o momento, quando a gente falou de estado de enlace e de vetor de distâncias, a gente considerou uma rede plana, onde não existia uma hierarquia de domínios, nem de ISPs, como a gente viu que já existe na internet. Então essa rede plana, ela na verdade ela não acontece na prática, né? A gente tem na verdade um conjunto de redes, a internet é uma rede de redes, né? Cada rede com um administrador diferente, com políticas diferentes, com características diferentes. Então, o que acontece na internet é que foi então criada uma hierarquia para o roteamento também, onde o que a gente viu até agora do roteamento plano, né, onde todos os roteadores são iguais, a gente busca o caminho mínimo entre os nós da rede, isso é implementado dentro de um domínio, né, no algoritmo de roteamento intra-domínio ou intra-AS. A gente vai falar já já. Mas entre domínios, a gente vai rodar um outro algoritmo de roteamento, né, que vai ser o algoritmo de roteamento inter-AS. E isso vai tornar o algoritmo mais escalável. Lembra que a complexidade dos algoritmos é bem alta para descobrir o caminho mínimo, né, ótimo. Então, por exemplo, Dijkstra é da ordem de n ao quadrado, né? Estado de enlace tem que ir propagando aquele vetor de distância, tem que ir propagando aquele vetor de distância salto a salto, né? Imagina isso acontecendo na dimensão da internet com bilhões de nós na internet, né? E milhões de roteadores e milhões de subredes. Bom, para resolver esse problema, então, foram criados dois tipos de roteamento. O roteamento intra-S é esse que a gente viu, que ocorre dentro de um domínio, e a gente vai chamar esse domínio, na nomenclatura de roteamento entre domínios, é chamado de sistema autônomo, ou é um sistema que tem um administrador que configura aquele sistema, né? Mas, entre domínios, a gente vai ter um algoritmo de roteamento interdomínio. E observa que, apesar de existirem roteadores de borda que conectam um domínio com o outro, por exemplo, aqui tem a UF, aqui tem a RNP, aqui pode ter a RNP, aqui tem a Embratel, aqui tem a Rede Rio. Então tem alguns roteadores que são borda entre domínios, né? Mas mesmo os roteadores do núcleo de um domínio, que não são roteadores de borda, eles também rodam o algoritmo interdomínio, entre dois domínios, além do intradomínio, que é o que ocorre dentro de um domínio. Então esse algoritmo intradomínio, ele está focado no desempenho, e ele é baseado ou em estado de enlace ou em vetor de distâncias, como a gente viu. Já o algoritmo de roteamento entre domínios, ele vai dar importância para algumas políticas de roteamento e informações de alcançabilidade. Mas ambos vão programar a tabela de encaminhamento local, porque eu posso ter um pacote aqui que seja destinado a um nó do meu domínio, a um destino, né, do meu domínio, ou ele pode ser destinado a um destino fora do meu domínio, em qualquer lugar da internet. Então esse roteador tem que saber como rotear para outros domínios além do meu próprio. Ok? Então aqui eu tenho um roteador aqui dentro do meu sistema autônomo. Ele recebeu um datagrama, um pacote destinado para fora dele, para fora desse domínio, e ele tem que decidir, eu mando para o ISP 2 ou 3, para o domínio 2 ou para o domínio 3, né? Por qual roteador de borda, um B ou um C, o 1D deve encaminhar aquele pacote, por aqui ou por aqui, né? Então essa é a função do algoritmo de roteamento entre domínios, ou inter-AS, né? Entre domínios. É descobrir quais são os destinos que são alcançáveis pelos seus domínios vizinhos, pelo S2 e pelo S3. E então programar na tabela de encaminhamento qual é a melhor interface de saída que leve para aquele domínio que alcança aquele destino. Ok?
E observa que a gente está usando agora o termo alcançar. Nem sempre ele vai alcançar com o caminho mínimo global da internet. Pode ser que as informações que ele use para alcançar aquele destino não sejam aquelas que impliquem no custo mínimo. Ok? Bom, então se eu tenho uma subrede X que é alcançável pelo domínio AS3, né? Então a S3, o roteador 3A, aqui, ele vai informar para o roteador 1C que ele alcança a subrede X. E com isso, esse roteador 1C também vai informar que a subrede X é alcançada através dele para os nós internos aqui da rede do IS1, do AS1, do domínio 1. O roteador 1D, por exemplo, ele vai então programar na tabela de encaminhamento dele qual é a interface de saída I, essa daqui ou essa, que chegue até o roteador de bordo 1C de maneira mais rápida. Essa aqui chega com 2 saltos, essa aqui chega com 3. Então talvez ele coloque essa interface aqui, 1A e 1D, na tabela de encaminhamento local, falando, olha, eu chego na subrede X através da interface I. A vai fazer a mesma coisa, vai chegar na subrede X através da interface aqui entre um A e um C vai então encaminhar para o domínio AS3, que vai eventualmente encaminhar o pacote até a subrede X. Ok? Parece um pouco complexo, mas é só para ficar importante saber que esse algoritmo de roteamento inter-AS, ele ocorre até mesmo dentro de um domínio. Tá? Observa que a subrede X pode ser alcançada por 2 domínios vizinhos, pelo AS2 e pelo AS3. E aí, os roteadores internos aqui têm que escolher, eu mando pelo AS3 ou eu mando pelo AS2. E uma técnica muito usada é essa técnica aqui conhecida como hot potato, né? Batata quente, onde o roteador entrega para o roteador de borda mais próximo. Então, por exemplo, um B vai usar ele mesmo. Né? Um D pode estar mais próximo aqui do 1B do que do 1C. Então ele pode escolher colocar na tabela de encaminhamento local dele que ele alcança X através do 1B. Já um A, que está dentro do mesmo domínio, pode escolher, eu alcanço a subrede X através do 1C. E 1C é a mesma coisa, alcança a subrede X através dele mesmo, aqui através desse enlace, né, do 3A, 3A1C. Então, pode ser que dentro de um domínio, alguns roteadores escolham um roteador de borda, né, e um enlace de borda, um domínio vizinho, para alcançar uma subrede X, enquanto outros vão escolher o outro domínio para também alcançar e encaminhar pacotes para a subrede X. E isso ficou conhecido como o algoritmo da batata quente, né, onde D escolheu B porque o B é mais perto, então olha, vai lá B, você manda para o destino, enquanto A escolheu C, que também era mais perto de A. Ok? Com isso, gente, a gente está concluindo o básico do roteamento hierárquico, onde existe um protocolo de roteamento intradomínio focado em desempenho, no caminho de menor custo, e um protocolo interdomínio focado em alcançabilidade. Qual é o domínio vizinho que alcança uma determinada subrede? E pode ser que nesse processo de alcançabilidade, eles executem algumas políticas de escolha de qual é a melhor subrede vizinha para encaminhar o pacote. Ok? E a gente vai ver isso na seção 4.6, quando a gente falar especificamente dos protocolos da internet, que são baseados em estado de enlace, que é o caso do SPF, em vetor de distâncias, que é o caso do RIP, ou no roteamento hierárquico, que é o caso do BGP.